Essa é a aula 6. Vamos ver aqui o delineamento de mudança de critério, MC, aplicação, funcionamento e validade experimental. Fazendo uma conexão com as aulas anteriores, então. Todos os delineamentos de caso único, eles buscam demonstrar controle experimental de diferentes maneiras, né? O MC ele é uma alternativa quando não é possível retirar a intervenção, fazer uma reversão, como no ABAB, e nem é possível replicar entre sujeitos, ambientes ou comportamentos, como no linha de base múltipla. Ele é muito bom quando você deseja que o desempenho do organismo seja alterado gradativamente. E eu coloco aqui que na clínica, então, ele é muito útil e provavelmente você já faz isso, talvez sem saber que faz, mas de qualquer maneira é interessante conhecer para que você possa aprimorar ainda mais as suas intervenções. Na clínica, ele é muito útil quando a gente deseja aumentar o desempenho de algum comportamento importante, clinicamente significativo para o paciente ali, né? E talvez não dê para fazer isso de uma hora para outra, mas e sim em etapas. Vamos dar uma olhada como é que é isso. O que que é o delineamento de mudança de critério? Bom, todo comportamento ele possui diversas propriedades e elas podem variar em graus. Então, tem duração, magnitude, frequência, topografia, como se fosse um espectro, em que elas vão mudando pouco a pouco ali. E o mudança de critério ele vai usar essa característica dimensional do comportamento para poder estruturar a intervenção em subfases, cada uma delas com um critério de desempenho específico que é planejado, né? Após a linha de base, a intervenção ela vai ocorrer nessas subfases e cada uma delas é como se fosse um critério de comparação para a próxima, é como se fosse vários ABs, só que sem a reversão. Ao invés da reversão, é uma mudança de grau, entende? Então, esses critérios vão ser como metas de desempenho que o organismo precisa atingir para geralmente receber alguma consequência, talvez um reforço, etc. Se o comportamento acompanhar essas mudanças de perto, a gente consegue demonstrar que a intervenção foi responsável pela mudança, né? As diferenças entre o mudança de critério e os outros que a gente já viu é que no AVAB tem a retirada da intervenção e a reintrodução. No linha de base múltipla existe replicação entre as linhas e já no mudança de critério a replicação ocorre nas subfases, acompanhando essas mudanças do critério. Vamos dar uma olhada para a prática, como que seria. Por exemplo, vamos pensar na questão de cessação do tabagismo. Um paciente quer diminuir ou ficar abstinente de cigarros, né? E a gente tem uma linha de base, mais ou menos em média, de 21 cigarros fumados por dia. E vamos estabelecer aqui critérios que vão descendo de 5 em 5. Lembrando que isso é um caso fictício, então não necessariamente é adequado para a prática real, mas vamos colocar aqui, até chegar em 0 cigarros. E o comportamento, já que a gente está falando de um contexto de pesquisa, ele deve acompanhar essas trocas de critério para que seja possível tirar as conclusões válidas a respeito da VI. Então, esse aqui é o gráfico dessa intervenção. Vamos dar uma olhada para ele. Temos aqui no início uma linha de base, em que o paciente está ali fumando 21, 22, mais ou menos, cigarros. Ele não tem muito uma tendência, só se a gente olhar para os últimos 3 pontos ele tem uma leve tendência de queda, mas no geral não tem. Tem uma certa variabilidade, mas nada assustador também. E a partir aqui da linha pontilhada, a gente vai iniciar com o primeiro critério estabelecido, que foi aqui de 20 cigarros. Essa linha tracejada representa cada critério da intervenção. Então, pode perceber que, a partir do momento em que entra a implementação do primeiro critério, o comportamento dá uma leve queda. No primeiro e no segundo momento, ele não atinge o critério, porque aqui a gente está falando de um critério de teto. Então, o paciente tinha que fumar no máximo 20 cigarros, aqui ele fumou aparentemente 21, né? Mas aí no terceiro momento ele já fuma abaixo, depois ele fuma na linha, depois na linha, depois na linha, ou seja, ele fica mais ou menos aqui estabilizado no critério, e aí os experimentadores realizam a segunda mudança de critério e colocam ali em 15 cigarros, e a gente percebe que exatamente no momento em que o critério é alterado, o comportamento cai drasticamente, atingindo abaixo do critério, então ele fica aqui em 13, 14. Aí logo ele dá uma pequena subida, bate ali quase na linha do critério, novamente ele atinge a linha exatamente, e aí os experimentadores. Aqui ele cai um pouco antes, na verdade, né? Que a gente percebe que antes dos experimentadores mudarem para o próximo critério, ele chega ali a bater quase 12. Aí ocorre a mudança, e aí o critério vai lá para 10. E o número de cigarros mais ou menos acompanha essa mudança.
novamente ocorre uma mudança, e aqui ele acompanha muito de perto, né, a linha, ficando até abaixo, quase chegando à abstinência, quando o critério está em 5 e ele se estabiliza mais ou menos aqui na linha de critério. Isso aqui é um exemplo de critério em que vai reduzindo o número de cigarros gradativamente. Tem diversas vantagens, né? Até porque é muito difícil para alguém que fuma, a nicotina é muito difícil que você reduza ela drasticamente do nada, né? Então essa redução gradativa ela dá um certo conforto a mais aí para o alvo da intervenção. E aqui a gente tem um exemplo oposto em que o critério vai subindo ao invés de descer. Então aqui é um exemplo de aumento de atividade física, pensando talvez um paciente que está sedentário e que precisa desse benefício para a vida dele. Não dá para você chegar e falar, olha, agora a partir da semana que vem, você que é sedentário vai começar a correr 1 hora por dia, né? E não tem como. Então é interessante que suba devagar. Aqui a gente vê então minutos no eixo Y, minutos de atividade física no eixo X, o número de sessões, a gente tem o primeiro, a linha de base, antes da linha tracejada, pontilhada, e logo após existe o estabelecimento do primeiro critério em 3 minutos. Percebendo aqui que o paciente começa um pouquinho acima, correndo ali 3,5, 3, e aí ele vai subindo, e aí o critério é alterado para 5 minutos, e o comportamento acompanha até bem de perto esse critério, ele cai um pouco abaixo, um pouco acima, mas quando ele atinge aqui ó, ele atinge a primeira vez, a segunda, a terceira. Quando ele atinge a quarta vez o critério, os experimentadores alteram novamente, vão lá para 7 minutos. O paciente atinge, até vai acima, depois dá uma queda, mas quando ele atinge o terceiro ponto no critério, desculpa, o quarto ponto aqui acima, né, já tinha uma tendência de subida, os experimentadores alteram novamente para 9. Claro que tem suas críticas, né, porque aqui eles não esperaram estabilizar, eles alteraram quando o comportamento já estava subindo, mas se a gente for olhar com calma, dá para ver que acompanha mais ou menos de perto o critério, e isso que importa nessa questão, porque é como se cada critério fosse um A para o próximo, que seria um B. É como se cada critério servisse como linha de base para o seguinte, e assim por diante. Então temos aqui um delineamento bem ok, e do ponto de vista clínico, excelente, né? Porque a gente vê que não tinha tendência de subida, não tinha muita variabilidade, o paciente estava fazendo aí seus 2, 3 minutos no máximo, nem chegava a 3 de atividade física, e no final da intervenção ele está conseguindo aí praticar 10, quase 10 minutos de atividade física diária. É muito interessante. Regras e recomendações na mudança de critério. Pelo menos 2 a 3 mudanças no mínimo, 3 para cima, né? Porque senão fica difícil ter validade. É interessante variar a magnitude da mudança, então às vezes você muda 10%, outras vezes você muda 20%. É uma opção, né? Você não precisa necessariamente ter isso, mas isso também aumenta a validade, porque se você muda mais o critério e o comportamento sobe mais também, quer dizer que eles estão mais intimamente relacionados, existe mais contingência aí. E a duração dos critérios também pode mudar, para que você deixe o paciente mais tempo no critério, para ter certeza que ele estabiliza, que é o próprio critério que está causando aquela mudança no comportamento, é a própria consequência oferecida ali, e não outro motivo, certo? Mas é outra questão opcional. É interessante que a mudança seja sempre na mesma direção, então se tu tá, por exemplo, querendo aumentar a frequência de algo, não é interessante que ele volte a cair no meio do experimento, se o critério continua subindo, isso indica que alguma coisa ali escapou. E cada fase, como eu já disse, funciona como uma linha de base para a próxima. É como se fosse vários ABs, só que para um mesmo paciente, para o mesmo comportamento. As vantagens dele, então, é que você não precisa retirar a intervenção, pelo contrário, você vai aplicando ela gradativamente, né? E ele permite mudanças graduais, ou seja, pequenos passos. Como a gente fala na modelagem, é diferente, tá? Não confunda, a gente vai olhar isso depois. Mas como na modelagem é como se fossem aproximações sucessivas ali de um comportamento objetivo final. Então a gente tem a meta com o paciente de que ele faça 1 hora por dia de atividade física, mas até chegar nessa 1 hora a gente vai reforçando essas pequenas aproximações. Ele é eticamente mais aceitável também do que retirar a intervenção, por exemplo, ou deixar o paciente esperando muito tempo sem nenhuma intervenção, que pode ser o caso na linha de base múltipla, quando a gente está olhando para os sujeitos dos gráficos mais abaixo, né? E ele costuma ter boa aceitação pelos clientes e pelos aplicadores. Requisitos: estabilidade nas subfases antes de mudar o critério novamente, que a magnitude das mudanças seja clara e suficiente para demonstrar, né, a validade ali da intervenção, que os critérios não sejam nem muito próximos, então você fazer, sei lá, 40 mudanças de critério
nem muito distantes, colocando um critério durando aí 3 meses, né? Isso não é tão interessante na maioria dos casos. E o comportamento deve acompanhar o mais de perto possível os critérios. Bom, os critérios precisam estar pré-definidos, então você não pode esperar o comportamento cair para dizer que você mudou, porque é o inverso, na verdade, né? Você tem que mudar o critério e observar a mudança no comportamento. Ela precisa ser gradual, só que existe aqui a diferença crucial entre modelagem e mudança de critério. A modelagem, ela tem o intuito, o objetivo de é, instalar um novo comportamento no repertório do organismo, um comportamento que não ocorria antes, ou quase não ocorria, né? Com uma nova topografia, muitas vezes. E já a mudança de critério, ela não vai instalar um novo comportamento, por assim dizer. Ela vai variar uma certa propriedade de um comportamento que já existia, né? Então a gente vai variar, por exemplo, a duração, a gente pode pegar e fazer uma mudança de critério de duração ou de frequência, por exemplo, naquele caso do exercício físico, que o paciente faça primeiro 2 vezes por semana, depois 5, depois todo dia. De duração seria 5 minutos por dia, 7 minutos, 10 minutos, né? E por assim vai, por assim dizer, essa é a diferença, né? Já na modelagem, a gente, por exemplo, ensinaria um paciente a correr. Um paciente que não sabe correr, a gente vai aproximando as respostas, reforçando aproximações sucessivas até que se estabeleça, né, um comportamento estável de correr. É diferente, certo? E os critérios na modelagem são muito mais freestyle. O experimentador não tem um livro de receita para saber quando que é o momento correto de reforçar a próxima resposta do rato que se aproxima mais da resposta-alvo. Ele precisa ter uma certa arte ali de perceber, de ter uma sensibilidade ao organismo que ele está modelando. Já na mudança de critério é importante que haja um planejamento, que eles estejam pré-estabelecidos, certo? As desvantagens e riscos da mudança de critério, então. Ele não tem tanto controle que o ABAB e linha de base múltipla, porque você vê que o comportamento ele não bate exatamente na mudança, ele vai se aproximar mais ou menos. E existem certos riscos que são parecidos com dos outros, como, por exemplo, muita tendência na linha de base. Então, você está olhando uma tendência de subir e você começa a subir os critérios e o comportamento sobe. Bom, se você não fizesse nada, é possível que o comportamento também subisse, e isso vai diminuir a sua validade, né? A sua capacidade de tirar conclusões. Se as mudanças forem muito rápidas, é um risco, fica mais difícil de dizer que o critério funcionou. Critérios ruins, às vezes você coloca critérios impossíveis de serem atingidos pelo paciente e simplesmente o comportamento não vai seguir aqueles critérios, não é possível. Ou quando há muita variabilidade dentro das fases, o que também polui os dados. Então vamos olhar aqui para alguns gráficos e a gente já está se encaminhando para o fim dessa aula. Aqui temos um gráfico de mudança de critério com alta variabilidade e tendência. Se a gente for olhar para a linha de base, ela tem uma tendência muito alta de queda e, ao mesmo tempo, os dados estão variando entre ali 26 quase e 16, né? E aí, quando você olha para a primeira mudança, o comportamento bate muito acima e os experimentadores já mudam o critério lá para 15 e o comportamento nem chega a bater em 15 em nenhum momento. Aqui, lembrando que é uma redução, né? Um critério que vai reduzindo. O comportamento aqui, por exemplo, no último momento aqui do 15, ele bate em 21 e os experimentadores mudam novamente. De novo, ele não bate nenhuma vez no critério de 10 e mudam novamente, e a gente vê uma discrepância imensa entre o desempenho do organismo e os critérios, ou seja, é muito difícil, ou quase impossível nesse caso, você dizer que a mudança ocorreu por conta principalmente da mudança de critério. A mudança do desempenho parece ter vida própria que ela não seguiu de perto os critérios, a gente pode pensar em diversos motivos, talvez tenha ido rápido demais, talvez os critérios tenham descido rápido demais, não tenha esperado estabilizar, enfim. Mais uma falha aqui, critérios muito distantes, né? Então, você deixar a pessoa muito tempo num critério pode ser um problema também. Então, a gente precisa achar um equilíbrio entre os critérios. E aqui, novamente, a gente percebe que quando o critério mudou, ele mudou ali de 20 foi para 10, né? Reduziu pela metade, e o paciente não foi capaz de atingir isso aqui na mudança no número de cigarros fumados, e mais uma vez, né, muda ali de 10 para 5 e o paciente novamente permanece acima de 12. O critério e o desempenho não estão casados aqui. Uma falha no sentido oposto é quando você tem critérios demais, critérios extremamente próximos.
Então aqui a gente tem um critério em 20 de número de cigarros, o paciente atinge duas vezes e já muda. Aí o paciente atinge uma vez, esse critério aqui em 19,5, tá errado, né? Mas enfim, vamos deixar passar a batida essa aqui. Mas vamos dizer que o paciente nem atinge mais de uma vez, o critério já muda novamente. Aqui ele atinge zero vezes e já muda novamente. E aí a gente vê, olha, legal, o gráfico está caindo, mas olha, tem vários problemas, né? Além dos critérios estarem extremamente próximos, a gente não espera a estabilidade, o que é fundamental. Já existia tendência aqui, não, desculpa, não existia tendência, mas a gente vê que não tem como você dizer que foram os critérios os responsáveis. Inclusive, tem momentos em que há mudança de critério e o comportamento sobe para níveis a 3 critérios atrás. Nesse caso aqui, por exemplo, em que ele sobe novamente até 18, certo? E se olharmos ali para o final, de fato, o último critério está batendo menos de 14 e o comportamento está lá em 15. Então vemos que não foi muito bem conduzido. Seria importante deixar os critérios por mais tempo e esperar que o desempenho estabilize. É importante esperar isso, tá bom? Conclusão da aula. A mudança de critério ela pode ser poderosa para mudanças graduais, interessante, né? Mas o sucesso dela vai depender de critérios bem planejados, de estabilidade e de uma magnitude interessante que acompanhe as linhas. Quando ele é mal planejado, ele não demonstra controle, é difícil fazer um bom delineamento de mudança de critério, né? E a replicação nesse caso, lembrando que ela sempre está presente de alguma forma nos delineamentos. No caso do MC, ela está presente na sequência das mudanças e em que grau que o comportamento, que o desempenho acompanha os critérios de perto. Beleza? É isso.